Hoje vou fugir um pouco da minha realidade e contar para vocês um pouco do meu passado. Para isso, vou levar vocês até onde começa essa história que eu vou contar hoje. Venham comigo. Do que vocês vão ouvir, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, esse é o caminho que eu estou indo para minha realidade, para a realidade do meu passado. Eu era criança quando vim parar nesse lugar. Nossa mãe, nós morávamos em Belém do Pará e Papai do Céu levou nossa mãe e não teve outro lugar para onde a gente ir senão para cá. Então, venham comigo, vou te mostrar o que aconteceu, aonde eu fiquei por 5 ou 7 anos da minha vida. Isso aqui fica no município de Manaus, interior do Amazonas, e esse lugar que eu vou levar vocês chama-se Urucuri. É um lugar de várzea, quando o rio seca muito, sai toda essa água. Lá fica um lugar de terra batida, a terra fica toda rachada. Na época da cheia fica muito lindo o rio, fica todo cheio, o terreno fica todo inundado. Então é isso. Foi aqui que tudo começa. Depois que a minha mãe faleceu, tive que vir morar nesse lugar por motivos óbvios. Aqui, para mim, a minha infância não foi muito boa. Sofri muito. Aos 10 anos, tive que trabalhar na roça e ajudar a nossa avó nos trabalhos de roça e de tudo que tinha que fazer aqui. Fui muito humilhada durante criança, ouvia muitas palavras ofensivas e sofria muito a falta da minha mãe. Depois de 2 horas de caminhada pelas águas, pelos caminhos das florestas, estamos chegando na casa onde eu passei um bom tempo da minha vida. Eu mal podia esperar para ver o dia amanhecer e ver o que me esperava ali pela frente. Enfim, estamos chegando aonde tudo começa. Era de madrugada quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Nosso avô foi nos buscar numa cidade que fica Parintins. Ele foi nos buscar e passamos o dia inteiro viajando de barco até nós chegarmos aqui nessa comunidade chamada Urucuri, que logo logo vou levar vocês lá para conhecer, como eu já falei. E quando nós chegamos aqui, estava ainda escuro e a lembrança que eu tenho na minha cabeça é como se fosse um desenho, um rascunho de desenho, as casinhas que tinham ali na comunidade. Eram poucas casas e na minha mente eram tudo em preto e branco. Era como eu podia ver de madrugada que tinha ainda um pouquinho da luz da lua. E dormimos na casa do nosso vizinho lá. Quando foi de manhã, o nosso avô nos trouxe para cá, para esse lugar. Quando ele colocava o remo na água, fazia um barulhinho que nunca sai da minha cabeça. E logo eu pude ver que eu estava entrando num lugar como se fosse um grande túnel, que seria muito difícil de sair dali. Mas, infelizmente, era aqui que nós tínhamos que ficar.
Logo percebi que não tinha outra saída. Então chegamos nesse dia, era um dia bonito, ensolarado, e a casa, como eu já falei para vocês, era muito simples, era bem simplesinha, uma casinha de barro coberta de palha, as janelas e portas toda eram feitas de palhas. E ali tinha algumas redes penduradas, algumas sacolas de roupa, algumas malas antigas, era tudo que a minha avó possuía. E vendo a simplicidade daquele lugar, logo percebi que nós não tínhamos outra saída, senão nos adaptarmos ali. E foi assim, a minha avó não estava no dia que nós chegamos e nem o meu tio, eles estavam trabalhando na roça. Logo na primeira tarde desse dia, começou a escurecer muito cedo e eu vi a grande solidão que era a noite. Não tinha barulho de nada, não tinha luz elétrica, não tinha... O único barulho que tinha era das conversas das pessoas que estavam na casa e de alguns animais que tinham ali. Foi muito triste a minha primeira noite. Eu chorava e queria voltar para casa a todo custo. Mas que casa? Não tinha mais casa, não tinha mais mãe, não tinha mais nada. Tinha que continuar ali. Por muito tempo eu chorava muito. Só eu sabia o quanto que eu passava ali. Logo ao decorrer dos tempos, dos dias, dos meses, dos anos, vieram as palavras ofensivas da nossa avó. Ela dizia que, principalmente para mim, as palavras que ela falava para mim, eu nunca deixei, nunca esqueci. Ela falava que eu queria estudar, né? Eu queria ir para a cidade, como os alunos, alguns alunos que iam passar as férias naquele lugar, eles depois voltavam para a cidade e eu queria muito. Eu falei uma vez que eu queria ir para a cidade para estudar, para, quem sabe, ter uma coisa, viver uma vida melhor. Mas o que ela falava para mim era: vocês não vão sair daqui, aqui você vai reter até morrer. Você tem que ajudar a pagar a criação que a sua mãe não pagou para mim. Que culpa eu tinha de a minha mãe não ter pago a criação para ela? Afinal, que culpa eu tinha de a minha mãe ter nascido, né? Como se eu tivesse que pagar pela criação da minha mãe. Era uma coisa muito injusta, eu achava, porque se a minha mãe, sabe Deus o que minha mãe não ouvia, para ela ter saído daqui desse lugar com 15 anos de idade e nunca mais ter voltado. Então aí, quando a minha mãe contava as histórias, eu nunca cheguei a pensar. Depois que eu vim para cá, para esse lugar, foi que eu fui pensar, né? Se a minha mãe, que nasceu aqui, não quis ficar aqui, imagine eu. E assim o dia ia se passando. Esse lago aqui, ele nunca chegou a secar. Todo o lado, todo esse lugar aqui seca e a terra fica rachada. Mas esse lago aqui, ele é o Lago do Jacaré. Esse lago nunca seca. E esse gado aqui, esse gado é dos vizinhos, das vizinhanças que colocam por aqui e agora eles estão levando para um lugar mais alto, aonde não vai encher. Eles estão levando para a terra firme. É um lugar que a gente chama por aqui, onde não enche, chama-se terra firme. E aqui onde nós estamos, chama-se várzea, porque enche e seca ao mesmo tempo. 6 meses de cheia e 6 meses de seca. Então, continuando a nossa história. Quando eu me tornei adolescente, que eu queria ir para uma festa, alguma coisa que ia ter por aqui, a minha avó falava que eu só podia ir se ela me dava tirava um pedaço aqui desse lugar, que eu tinha que capinar todinho, juntar o lixo e jogar fora, para depois eu ir para a festa. E chegou um dia que eu tive que capinar tão rápido, correndo, eu não sei como foi que eu consegui. E a gente ia de carona com o pessoal que morava na comunidade, eles iam passar por aqui de barco, aqui por esse riozinho, e nós íamos de carona com eles. Quando eu vi de longe, o barco já vinha
E, meu Deus, o que eu ia fazer agora? Eu capinei tão rápido, capinei todo aquele lugar e joguei o lixo fora. E saí correndo e peguei o barco no pulo, como assim se diz. Gente, hoje eu fico imaginando como era que eu estava, suada, o cheiro de suor. E as meninas da comunidade vinham toda arrumada, toda limpinha para ir para a festa. E eu toda suada daquele jeito. Essa era a minha realidade. E muitas coisas que eu vivi aqui nesse lugar que me fazem lembrar hoje, para mim ficou no passado, mas quando eu boto para pensar, vem tudo à tona, tudo que eu vivi. Então, quando eu me tornei adolescente, como eu estava contando, eu vi que era a hora de eu tentar sair daqui, mesmo que a minha avó falava que eu ia reter aqui até morrer. Eu vi que isso aqui não era para mim. Eu tinha que sair urgente, pois eu pensava em muitas coisas lá fora. Como eu nasci e morei muito tempo na cidade, eu sabia que eu queria para mim. Isso aqui era muito... Para mim, isso aqui chegava a ser como se eu tivesse numa forma de... numa bolha, onde eu não podia me libertar. E foi aqui, por esse caminho, que começou a minha tão sonhada fuga. Eu tinha que fugir desse lugar. Eu tinha dois objetivos na minha vida, ou fugia, mas aqui eu não ficaria. E foi um dia, estava chegando perto dos alunos irem embora para a cidade, eles estavam aqui por um mês, e isso foi em 1987. Para mim, é como se estivesse chegando o fim da minha estadia. Eu tinha que sair de qualquer jeito desse lugar. E quando foi uma noite, eu chamei o meu irmão ia pescar, ele ia colocar malhadeira para outro dia ele tirar de manhã, para ver se tinha algum peixe. E nesse dia eu chamei ele, porque eu já tinha tudo planejado. Eu planejava minha fuga dia e noite. Eu chamei meu irmão e perguntei para ele se eu podia ir com ele. E ele disse que sim. E quando nós estávamos lá pescando, eu falei para ele que eu queria ir embora. E se eu fugisse, e se ele contava para minha avó? E ele me falou, não, mano, pode ir. Vai quem sabe um dia, quando tu começar a trabalhar, tu compra uma camisa do Flamengo para mim. Até hoje eu estou devendo essa camisa do Flamengo pro meu irmão. Mas um dia eu irei pagar com certeza. Então voltamos para casa e eu combinei com ele que quando ele levantasse de madrugada, que batesse na minha rede para que eu acordasse, porque no outro dia o barco que ia levar os alunos para a cidade ia sair às 7 horas da manhã. E eu tinha que fugir dali antes que o dia clareasse por completo. Porque estávamos na casa só eu, uma tia, a minha irmã pequena, o meu irmão e o meu avô. E meu avô não falava comigo a esta altura, porque tudo que acontecia, eles brigavam, eles tinham um negócio de falar com a gente como se nós fôssemos alguns criminosos, não sei, o jeito que eles nos tratávamos era uma maneira muito difícil, muito cruel. E nesse dia em questão, meu irmão acordou cedo, bateu na minha rede e falou assim, está na hora. Me levantei rapidamente, saí, peguei uma bolsinha de pano que a minha tia tinha feito para mim e carreguei comigo até embaixo de uma mangueira grande que nós tínhamos ali no quintal. Nisso que eu olhei para trás, a minha tia estava no fogão fazendo o café e ela tinha mania de conversar muito sozinha. Era a única da casa que falava comigo, pois a minha avó às vezes colocava todo mundo contra mim. Então eu deixei lá a minha bolsinha com o lençol todo de florzinha que eu tinha e voltei para tomar benção dela, porque nós tínhamos obrigação de tomar benção dos mais velhos. E eu tinha que dar um jeito de despistar ela e dei a volta na casa
Peguei mais algumas coisas que eu tinha para levar, não lembro direito. A minha mala já estava escondida na casa de um tio, que por um acaso ele não estava naquele dia ali. Uma casa que ficava aqui dentro desse mato escondido. Aí, quando foi nessa hora, dei a volta por fora e corri. Peguei a minha bolsinha que estava embaixo da mangueira e me entrei nessa mata aqui. Gente, eu corri tanto aqui por dentro dessa mata que até 2 anos depois as minhas pernas estavam todas cheias de cipó. Tava tudo, algumas feridas na perna. Eu ainda tinha marca de ferida na perna. Porque para mim, pela minha fuga, que eu saí correndo por dentro do mato, porque eu tinha muito medo de meu avô correr atrás de mim se ele descobrisse. Porque ele falava que o dia que alguém fugisse daqui, ele ia dar um tiro pelas costas. E eu tinha muito medo, na minha cabeça ele vinha correndo atrás de mim. Mas não, ele estava deitado dormindo. Agora eu estou indo lá na comunidade para levar vocês para conhecerem um pouco o caminho que eu fazia. Todo domingo, alguns domingos que estávamos aqui. Esse aqui que vai na frente é meu tio Zé. É um tio que eu tenho muita saudade, ele me entendia e conversávamos muito. Mas ele não podia fazer nada. Eu também nunca mencionei a minha fuga para ele. Até quando eu fugi, eu soube que ele falou que também ia sair daqui porque não iria trabalhar sozinho. Ele nunca teve coragem de deixar esse lugar, até porque ele era um filho muito obediente. E assim nós íamos. Agora o rio já estava enchendo. E fica muito linda as paisagens. Tudo aqui é uma natureza muito própria, uma natureza muito linda. Esse lugar, na verdade, nunca mudou. Desde que eu vim para cá, morei aqui e hoje volto de vez em quando para visitar, ainda continua do mesmo jeitinho. Ali está a capelinha, ali está a minha escolinha, onde eu estudava, ali em frente. Então é isso aqui. Hoje em dia já está muito mudado. Antigamente aqui não tinha nada de cor, não era colorido, não pintavam nada. Então estamos nós indo para a igreja. Mas ainda tem muitas coisas, gente. Então eu consegui fugir no dia 27 de fevereiro de 1987. Foi o dia da minha libertação desse lugar. Eu saí de madrugada correndo por dentro do mato, peguei minha mala na casa do meu tio, passei na casa de uma vizinha que, por um acaso, as filhas dela também já iam para a cidade. Ela me deu uma xícara de chá e falou que eu fosse na frente para não comprometer as filhas dela, né? Para depois não dizerem que elas tinham me seduzido. Cheguei na comunidade daqui de Urucuri, o barquinho já estava parado lá e eu entrei. As meninas que me conheciam mandaram eu entrar no barco e ficar bem quietinha, escondida, porque de repente se meu avô viesse me procurar, elas iam dizer que não sabiam de nada. Eu lembro que quando eu passei por baixo da cerca da casa de um pessoal, de um senhor, ele estava na janela. Quando eu o vi, eu fiquei muito nervosa. Fiquei com muito medo que ele fosse contar para o meu avô. Mas quando eu olhei para ele, ele estava fumando um cigarro e ele falou assim: vai, minha filha, siga seu caminho em paz e seja muito feliz e Deus te acompanhe. Nossa, aquelas palavras foram tudo para mim. Então, 7 horas da manhã, o senhor que era o dono do barco estava pescando, pois ele ia levar peixe para vender na cidade. E quando me viram ali, a única coisa que a mulher dele falou: eu não te vi, ninguém te viu e pronto, porque ninguém tinha culpa. Apesar de eu ser ainda uma criança, uma adolescente, eu não tinha idade para fugir, para sair sozinha no mundo, mas todos sabiam a criação que eu tinha lá. Então, todo mundo resolveu me ajudar. Nesse dia, às 7 horas da manhã, o barco saiu e a minha alegria era tanta. Quando eu olhava para trás e via aquele riozão ficando para trás, e uma das meninas falou para mim: adeus, interior, né, Margarete?
aquilo ali para mim estava sendo a maior liberdade da minha vida. Então foi por aqui que eu fugi, pessoal, por esse rio maravilhoso do Amazonas, onde tem muitas coisas ainda para me contar para vocês, mas hoje foi essa a minha história. Muito obrigado por assistir, continue me acompanhando, deixe seu like e se inscreva no meu canal. Até a outra história da minha vida.